Olá, boa noite, tudo bem? A gente está começando mais um papo aqui do Instituto Claro, no perfil do Instagram. E eu vou aguardar o pessoal entrar aqui para a gente falar um pouquinho sobre educação hoje. Como é que vocês estão, gente? Estão todos bem? Boa noite. Todos em casa, eu imagino. Ó, o Carlos acabou de entrar, nosso convidado. Eu vou convidar ele aqui. E aí a gente continua o papo. A gente teve uma live maravilhosa ontem aqui no perfil do Instituto, entre a Dani e o Celso da CUFA. Foi sucesso. Boa noite, Carlos. Boa noite, Aline. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Ótimo. certo. Deixa eu ver aqui se a meu apoio está indicando se está tudo bem aí. Vocês estão ouvindo bem, gente? Todos nos vendo por aí? Mandem sinal de fumaça pra gente. Carlos, obrigada por ter aceitado o nosso convite de Um estar aqui prazer. conosco nessa sequência de lives. Tem sido bem bacana, eu tenho aprendido muito, e acho que hoje vai ser mais um dia aí que a gente vai falar de coisas bem interessantes para o pessoal. Gente, o Carlos, ele é coordenador de projetos de tecnologia educacional. Me corrija, Carlos, se eu estiver errada, porque eu vi que você tem várias frentes de atuação, então não sei qual que a gente pode ressaltar aí para o pessoal, se você quiser falar um pouquinho. Eu trabalho basicamente, profissionalmente, com projetos de tecnologia educacional, mas tenho Uhum. outros chapéus. Eu sou criador de jogos, jogos de tabuleiro, jogos digitais, e também tenho uma carreira na área de literatura, especialmente literatura infanto-juvenil, né? Enfim, então Legal. são alguns diferentes, né? E embora eu seja careca, por isso mesmo eu uso vários chapéus. É para ir revezando, né? Eu achei importante falar um pouquinho de como a tua atuação é ampla, porque o nosso tema hoje é um pouco, eu diria que é um pouco olhando aí para uma área mais especializada, né? A gente vai falar sobre estratégias pedagógicas conectadas ao momento atual. É claro que a gente pode trazer esse conteúdo de uma forma mais palatável aí para as pessoas, mas de certo modo a gente está falando de informações pedagógicas que interessam principalmente educadores, né? Uhum. Então acho que é legal dar essa introdução porque o Carlos ele vem de um trabalho aí tanto com editoras voltadas para livros didáticos, materiais didáticos também digitais, enfim, uma série de conteúdos e vai ser legal ter esse olhar, né, entender as dicas que ele tem para passar para a gente nessa meia horinha que a gente tem. Carlos, fica à vontade para fazer tua abertura. Tá legal. Bom, é o seguinte, nós estamos vivendo um momento peculiar da história da humanidade. Peculiar, embora já tenha ocorrido. Quase um século atrás, a gente teve a famosa gripe espanhola. Na Idade Média, nós tivemos a peste negra. Só que hoje em dia nós temos a internet. Imagina se a gente tivesse nessa pandemia e não existisse a internet. Então, nós estamos num mundo que tem um aspecto bastante curioso. Nesse momento está todo mundo acompanhando lives, fazendo cursos à distância, lendo mais, fazendo festinhas familiares usando a internet. Todos os estudantes estão dentro das suas casas, né? E os professores e as escolas foram apanhados de calças curtas. Porque, embora
já faz algum tempo que se vem discutindo a educação à distância, ela agora chegou como uma educação de emergência, onde Sim, os alunos trancados em casa, com as suas famílias, os professores na casa deles, estão se virando. E, aliás, estão fazendo, para ser uma coisa improvisada, eu tenho visto resultados muito coisas interessantes. boas. A minha neta, ela tem 10 anos de idade e ela todos os dias está tendo aula na escola dela e ela está gostando. Eu até perguntei, mas você não fica de saco cheio de 4 horas seguidas de aula? E ela falou, não, estou achando interessante. Claro que ela Legal. está achando mais interessante agora do que nos primeiros dias, porque começa a ficar maçante. Uma primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é: não dá para usar a mesma carga horária de transmissão de conteúdos online que existe na forma presencial na escola. Eu acho que a gente precisa reduzir o escopo, reduzir a quantidade de informações que são passadas, inclusive aproveitando isso para os alunos ficarem numa posição menos passiva de receber informação e usar Perfeito. metodologias ativas de eles serem empreendedores do seu aprender. Então, como é que se Perfeito. faz isso? Eu acho que é na base de projetos, na base de tarefas instigantes que tenham significado, que sejam significativas, que sejam engajadoras, que deem algum tipo de prazer intelectual, que eles façam algum construto e que tenham prazer nisso, que eles próprios percebam como eles estão crescendo e que eles pesquisem usando as ferramentas que têm, que é basicamente a internet, né? Então, Legal. tem uma série de concretas que eu acho que a gente pode dar, mas eu queria agora, nesse momento inicial, ressaltar a oportunidade que essa pandemia nos está obrigando a ter, que é sermos criativos, usarmos a nossa imaginação pedagógica. O Einstein Perfeito. dizia que mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Então, eu acho que isso é o principal. Um professor que use a sua imaginação e que faça os seus alunos imaginarem, imaginar é construir imagens dentro da sua cabeça. Se eu começar a ter uma aula de etologia do comportamento das formigas e eu começar a imaginar as formigas no meu cérebro, eu vou começar a construir conhecimento. Isso é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de aula, é, ainda ali na minha geração, né, a gente tem essa coisa ainda, infelizmente, dessa imagem passiva, né? De você entrar ali e ficar absorvendo o conteúdo e recebendo o tempo inteiro, né? E acho que você traz para a gente aí nessa abertura um ponto importante que é de a gente provocar, então, né, os estudantes a serem ativos ali no processo de aprendizagem, né? Isso é bem legal. Diminuir a Deixa eu. quantidade e Pode diminuir a falar. quantidade de conteúdos. O Lev Landau, que era um educador russo, ele dizia, um físico, ele dizia, quanto menos conhecimentos inúteis a gente ficar passando para os alunos, mais espaço Sim. vai sobrar para as grandes ideias. Dá tempo para as pessoas refletirem e terem ideias boas, né? Que bacana, Carlos. Deixa eu aproveitar aqui e lembrar que a gente tem aí uma missão de repente, trazer 10 dicas olhando para esse aspecto, né, de conteúdo pedagógico nesse tempo hoje conectado, nesses tempos conectados. Como é que você quer abrir com 5 ou a gente vai se passando? Como é que você quer passar essas dicas para a gente? Eu vou falando a cada uma e você comenta, se chegarem perguntas, você me retransmite, né? Tá Uma primeira, ótimo. eu diria que é o seguinte: é preciso aproveitar o desafio e a oportunidade de estudar em casa com a família. Nunca as famílias estiveram tanto tempo juntas. Os pais estão loucos, sem saber o que fazer. A mãe, a toda hora, tem que cozinhar, as crianças parece que não param de comer, né? Mas aí está uma bela oportunidade
de engajar essa criançada em aprender a ajudar a gerir a casa, ajudar a lavar a louça, ajudar a limpeza da casa, fazer a sua cama, cuidar da roupa suja. E os pais têm que participar mais da educação dos seus filhos. Eu tenho ouvido muita reclamação de pais dizendo: puxa, eu continuo pagando o mesmo para a escola, só que eu estou fazendo metade do trabalho do professor. Isso é Que verdade, bom. mas o Clausewitz já disse que a guerra é uma coisa séria demais para ser deixada só com os generais. Eu diria que a educação é uma coisa séria demais para ser deixada só com os professores. E a gente estava vivendo, principalmente quem tem os alunos na escola particular, mas na escola pública é a mesma coisa. Ah, o lugar de estudar é lá na escola. Em casa não é um lugar onde a família conversa sobre isso. Eu acho que isso é a primeira dica. Precisamos mudar isso. E o pai, a mãe, os avós, eles têm que ter uma participação mais ativa na educação dessas crianças. Então eu convido aí os pais que estão conectados conosco para trazerem aí seus comentários, desabafos. A gente escuta também, né, Carlos, os desabafos, né? O que eu escuto dos pais falando que as crianças não param de comer, mas beleza. Eu também não parei de comer até agora, mas vamos que vamos. Aí fica um ponto importante que é cuidar da educação física em casa, combater o sedentarismo, fazer flexões, fazer ginástica, tem um montão de vídeos na internet, no YouTube, que dão dicas valiosas, porque senão a gente fica só comendo, 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 sentado, deitado, vendo Netflix, né? Sim, e aí tem uma dúvida aqui de um dos nossos colegas aqui que estão acompanhando, que está perguntando como participar, né, desse estudo em casa, sendo que tem que trabalhar home office. Tem alguma sugestão aí, Carlos, de como a gente poderia ajudar? Pois é, isso é difícil, porque o home office, fazendo aqui um parênteses, na verdade ele está exigindo as pessoas trabalharem muito mais. Eu tenho trabalhado mais horas por dia estando em home office do que presencial. As reuniões parece que ficam muito mais compridas. Você sai de cada reunião com mais tarefas, marcando mais reuniões online. Aí você tem que escrever, você tem que entender o outro. Eu imagino que várias pessoas estão passando essa situação em casa. Quer dizer, nós temos duas situações. Ou a pessoa perdeu o emprego e está desempregado, e esse momento é péssimo para procurar Alfredo emprego. quer conversar. Chegou aqui um participante, esse aqui é o Alfredo. Alfredo é mais educado que Dandara, ele quer conversar também. Pois é, mas eu vou pô-lo aqui no colo para ver se ele não fica interrompendo com a fala, né? Tá bom. Então, mas isso é um grande desafio. Eu não tenho uma solução prática, mas esse é um grande desafio, porque os pais, e principalmente as mães, porque a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade onde a mulher tem dupla, tripla jornada de trabalho. E nesse momento isso está sendo muito mais impactante, né? Eu não Sim, sem tenho dúvida. solução. Esse é um grande problema que precisa ser solucionado e o principal é que as crianças precisam entender isso. Você não pode ficar fazendo as vontades. Criança manhosa não tem mais vez. Ela tem que ter consciência da sua responsabilidade, ela tem que colaborar. Talvez nesse sentido seja um contexto apropriado para esse crescimento socioemocional. Perfeito. Dica 2. Bom, trabalhar com microprojetos. A aprendizagem baseada em projetos, ela é super interessante. E nessa educação em casa, isso é mais importante ainda. Um microprojeto é algo que leva a ter um protagonismo cognitivo. Um microprojeto é algo que pode transcorrer em uma hora ou até uma semana. Se for mais do que uma semana, não é um microprojeto. Pode ser um pequeno projeto ou um projeto, mas microprojeto tem que durar no máximo uma semana e no mínimo uma hora, porque menos do que uma hora você não consegue desenvolver um projeto. Então, você pode ter uma série de exemplos para engajar os alunos, né? Que eu vou dar alguns deles.
Então, por exemplo, uma atividade bem legal. Bom, primeiro um outro parênteses. Essas aulas que os professores estão dando, ah, elas estão geralmente tendo a mesma duração que uma aula presencial em alguns casos, 40, 50 minutos, né? Eu acho que o ideal é você dar uma máximo de 10 minutos. E o restante você dá de tarefa para os alunos pesquisarem na internet, para fazerem alguma coisa, certo? Por quê? A tecnologia, ela é um amplificador do bom e do ruim. Por exemplo, Uhum. do ruim. Se você cantar mal, se você for desafinado e eu te der um megafone, você não vai cantar melhor. Você vai incomodar muito mais vizinhos. Então, um professor que seja enfadonho, à distância, uma videoaula, ele é muito mais enfadonho. Então, você precisa trabalhar esse lado motivacional. E é muito mais fácil você ser uma pessoa interessante que engaja os teus alunos em 10 minutos do que em 50. Então, essa é uma primeira dica. Perfeito. Usar tempos mais curtos aí. Dica 3. É o gato. Fica tranquilo que no caso a gente já teve uma live invadida aqui também pela Dandara, viu? Que você você ouviu no nosso papo anterior. Você está conseguindo me ouvir bem? Chega. Né? Ele... Bom, voltando aqui, a outra coisa é tarefas significativas de pesquisa na internet. Hoje em dia toda criança fala assim, você não sabe uma coisa, pergunta para quem? Para o Google, certo? Só que pesquisar na internet pode te trazer fake news, informações completamente bizarras, você pode acessar conteúdos inadequados. Então, uma das principais habilidades e competências que os educadores têm, isso de modo geral, mas em época de pandemia mais ainda, têm que engajar os seus alunos é ensiná-los a pesquisar. E saber pesquisar é saber avaliar a fonte. Então, por exemplo, uma coisa super bacana é você usar. Oi, Carlos. Acho que a conexão tá travando. Ou o Alfredo desligou o modem dele, né, gente? Porque vocês viram que. Tá ouvindo? Deu um freeze aqui. Agora tô. Agora tô. Fiquei achando que o Alfredo se vingou de você e desligou seu modem. Mas agora Ah, tá. voltou. Tá. Então, deixa eu repetir. Eu estava falando da Wikipédia, que é um jeito fantástico de pesquisar informações. Ela é a maior experiência da humanidade de. Carlos, acho que tá travando. Eu vou tentar reconectar ele, pessoal. Vamos ver se a gente consegue, porque tá travando ali. Vamos lá. Se abra. Vamos tentar de novo. Adicionar. Tô vendo que vocês estão mandando várias perguntas, mas a Oi, gente vai tentando responder, tá bom? Oi, voltamos. Bom, então, só para concluir, parece que alguém tem alguma coisa contra a Wikipédia, né? Exato. O professor pode falar para os seus alunos, sabe a escravidão? Vocês sabem quem foi o Zumbi? Você sabe o que foi o Palmares, o Quilombo dos Palmares? Pesquise na Wikipédia. E aí você pede para eles fazerem uma apresentação, produzirem um vídeo, enfim. Fazer pesquisas na web é um caminho muito interessante. Legal. Essa seria ainda a parte da 2 ou da dica 3, Carlos?
Ah, talvez já seja três, quatro Ah, aí. então ótimo, que aí eu vou elencando aqui, já vi que você é conteúdo aberto, né? A gente pode ir elencando. Vamos para a próxima dica, então, que você tem para gente. Então, outra dica é fazer apresentações. Quando os alunos têm que apresentar alguma coisa, eles precisam sistematizar as informações, seja na forma de texto, seja na forma de imagem. Então, você pode pedir para os seus alunos fazerem uma apresentação em slides usando o PowerPoint, o Google Slides, qualquer ferramenta, ou publicar num blog, fazendo tabelas, produzindo textos curtos. Textos curtos obrigam você a ser sintético e impedem aquela coisa do copiar e colar. Se você pedir para eles te falarem sobre a vida das abelhas em 140 toques, que é o tamanho de Um um tweet, Twitter. não, eles não vão conseguir fazer copy and paste do Google. Eles vão precisar acessar aquelas informações e produzir uma frase mais reduzida. Outra estratégia é dizer assim: finja que você é uma abelha e faça uma pequena redação dizendo como é que você vive, do que você se alimenta, quanto tempo você vive, enfim, isso ele não vai encontrar pronto, porque as abelhas não escrevem na internet. Então ele vai Ainda, acessar né? as e vai precisar produzir. Isso é uma metodologia ativa também. Muito legal. Carlos, eu vou colocar aqui no meio do nosso papo alguns comentários, né? A Tamara está comentando que durante a pandemia há professores que não conseguem ensinar à distância, né? E ela quer saber se você indica alguma instituição que possa ensinar e incentivar esses professores. E aí, antes de passar a bola para você, eu vou falar para a Tamara para ela acessar o portal do Instituto Claro, que lá a gente tem uma série de planos de aula que pode ajudar com conteúdo aí que ela precisar ou que os amigos professores precisarem. É, e que ela pode, inclusive, seguir aí o Instituto Claro. Vocês todos que estão também na live podem seguir aí no Instagram e ficar por dentro de vários conteúdos que a gente tem lá na nossa plataforma. Mas aí o Carlos pode ter outras informações que ele queira passar. Não, eu acho que essa aí é importante. O próprio site do Instituto Claro, ele é interessante porque além de alguns conteúdos que ele tem links para vários outros conteúdos. Ele funciona como um portal de entrada para várias outras constelações. Você também pode procurar no YouTube, tá cheio de gente dando dicas. Nessa época, a quantidade de lives, de webinários que estão rolando é muita coisa. Troque ideias, pesquisa, que isso é o melhor. Eu até seria injusto se eu fosse citar um, dois ou três fontes, né? E elas são muito evidentes e muito fáceis, né? É Perfeito. claro que não é fácil implementar. Acessar informação e dicas é super fácil, está cheio delas. O difícil é você conseguir implementar isso no dia a dia. Aí o principal é você seguir aquilo que você se sente confortável em fazer, ouvir o que os teus alunos têm a dizer. Eles são o melhor feedback que você pode ter. Você pode pedir para eles te darem dicas e você fazer uma coisa colaborativa. Colocá-los num papel de serem protagonistas no desenvolvimento da sua própria aprendizagem. Fazer uma sessão com eles e dizer: moçada, o que vocês estão achando mais chato de aprender? O que vocês estão achando mais interessante? O que vocês estão tendo dificuldade? Vocês têm algumas dicas? Porque ao você estabelecer o diálogo com eles, você está sendo educador. Isso é o principal. Não se preocupe tanto em ficar transmitindo um montão de conteúdos, mas sim em criar uma relação, um vínculo afetivo, intelectual, construtivo com os seus alunos. E usando as ferramentas que Perfeito. tiver. Se você tiver a familiaridade, facilidade de usar o Instagram, como nós aqui estamos usando, use o Instagram.
Se eles curtirem o Facebook, usa o Facebook. Se você preferir usar o Teams da Microsoft, ou o Google Meets do Google, ou o Zoom, ou qualquer outra ferramenta, use. Qualquer uma vale a pena. Porque, como já disse o Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Perfeito, Carlos. Desculpa, né, interromper, mas eu acho legal a gente trazendo as dúvidas que estão surgindo. E aí, se você quiser, a gente pode retomar para mais uma dica que você separou aí para gente. Isso. Outra dica é usar ao máximo o celular, porque é a ferramenta de inclusão que todo mundo tem. Tem muitos alunos que têm dificuldade com o computador. Hoje em dia tem menos gente que usa computador e praticamente todo mundo usa celular. Claro que ainda tem gente que não tem celular, que não tem um bom acesso à conexão, que tem dificuldade em ver vídeo, e é legítimo que a gente se preocupe com isso. E deveria ser algo que o poder público deveria estar também preocupado. Em tempos de pandemia, não só com os hospitais, mas também com o acesso à tecnologia para todo mundo. Perfeito. Acho que é importante, né, a gente buscar aí dispositivos que sejam mais acessíveis para todos, né? E o celular tem se mostrado esse dispositivo hoje, né? Exatamente. Agora, o celular, que ele até hoje, infelizmente, na maior parte das escolas, era deixado de fora, era proibido, porque as pessoas ficam com aquela ideia que você vai usar o celular para ficar batendo papo com outros durante a aula. E isso pode ocorrer. Então, mas em tempos de pandemia, o celular é o que vai fazer o professor estar se comunicando com aquele aluno. Então, que usos pedagógicos é que você pode dar ao celular? Um primeiro deles é que o celular é uma máquina de fotografar. Então você pode pedir para o aluno tirar fotos. O celular é uma máquina de filmar. Então você pode pedir para ele produzir pequenos vídeos. E essas pequenas produções podem ser publicadas na forma de blogs. Ele pode fazer uma pequena publicação, né? Fazer livros é algo importante. Ainda é uma coisa que está um pouco longe da realidade das pessoas, mas com o print on demand é muito fácil você engajar as crianças. Eu mesmo fiz recentemente um livro junto com a minha neta, que eu produzi uns microcontos, fez a ilustração e mandamos imprimir. E isso é um projeto que você pode fazer com os seus alunos, engajá-los a fazerem histórias e aquela classe faz um pequeno livro. Que legal. Eu não conhecia essa possibilidade aí. Gostei da ideia de livros colaborativos, né, e praticamente instantâneos. Muito legal. E eu te mando depois o link para você disponibilizar aí. Ah, eu quero sim, Carlos. Brigadão. Que mais aí que você tem pra gente? Ó, Bom, só para te outra coisa, avisar, eu tô contando aqui também, viu? Que eu vou fazer um balanção no final. ok. Outra coisa importante é o seguinte: as fontes de informação, a principal fonte de informação das pessoas, para o bem e para o mal, são outras pessoas. Existe um estudo recente que mostra que, se eu disser uma grande mentira, uma coisa absurda, a tendência disso ser multiplicado na internet, no WhatsApp, as pessoas todas multiplicam, é 7 vezes maior se for uma mentira do que se for uma verdade. Se eu disser uma verdade científica, vai ter a maioria de pessoas que vão replicar isso. Mas se eu falar um grande absurdo, isso vai ser multiplicado ad nauseam, né? Mas, por outro lado, são as pessoas que também têm as informações interessantes desde o começo da humanidade. Isso não é novidade hoje. E dentro de casa, você tem uma fonte de informações muito importante e muito interessante, que são os seus pais, os seus avós. Então, se você engajar as crianças a, por exemplo, fazerem entrevista com os seus avós, falando sobre como é que foi a gripe espanhola, se ele estava vivo nessa época, como é que era o mundo na época da Segunda Guerra Mundial, se eles viveram na época em que o Getúlio Vargas governava o país. Essas crianças podem entrevistar o avô,
que na maior parte dos casos está isolado na casa deles, as crianças não podem ter contato com os avós para não transmitir esse vírus que está todo mundo aí agora fugindo dele, mas elas podem se conectar com os avós pelo WhatsApp, pelo Zoom, pelo Instagram e serem pequenos entrevistadores. Então você engaja os seus alunos em fazerem um pouco de jornalismo investigativo em cima de uma pauta que você, professor, vai dar essa pauta pedagógica, mas com um enfoque jornalístico, deles fazerem essas entrevistas com os seus pais, com os seus avós, pedindo para coletarem fotografias, documentos de época que possam reforçar a história, e aí eles vão entregar essa história em áudio usando o seu celular como um gravador ou como uma filmadora, como acharem melhor. Estou adorando, mas a gente está com o tempo cravado, então... Então vamos... Outra coisa, criar jogos é uma possibilidade, mas eu não vou entrar nisso agora, porque é mais complicado entrar. Uma coisa, uma última dica para depois a gente encerrar e se levantar umas perguntas que tenham, que é trabalhos manuais. Nós estamos falando muito do digital, mas é preciso botar a moçada fazendo, usando as habilidades manuais. Então, botar os meninos fazendo corte e costura, aprendendo a bordar ponto cruz, botar as meninas aprendendo a trabalhar com madeira, a fazer construtos, a consertar uma fechadura, uma dobradiça, aproveitar e quebrar esse preconceito de gênero que tem, de que meninas fazem isso, meninos fazem aquilo. Não, os dois podem fazer o que quiserem, cada um vai descobrir o seu interesse. E isso implica também em cozinhar. Nas escolas finlandesas, essa é uma experiência que a Luciana Ala, inclusive, relatou numa visita que ela fez recentemente à Finlândia, antes da pandemia, né? Que em toda a escola da Finlândia tem uma cozinha, e as crianças aprendem a cozinhar, e têm como lição de casa fazer uma refeição para a família, e depois os pais mandam a avaliação. Olha, ele produziu super legal, a cozinha ficou muito bagunçada, a panela não lavou direito, mas a comida estava saborosa, enfim. Esse é um tipo de atividade que você pode pedir para fazerem e documentar, fotografar o que produzirem. Então, não ficar só no digital, fazer uma conexão do digital, porque o mundo é feito de bits e de átomos. Então, nós temos que juntar essas duas dimensões da existência, os bits e os átomos. Ah, que perfeito! Adorei, Carlos. Vamos juntar bits e átomos aí para criar jovens, crianças e jovens ligados no que está acontecendo no mundo, né? Foi um prazer imenso. Eu quase perdi a noção do tempo. A Larissa teve que me dar um toque aqui, que já era o horário de encerrar. Mas, de uma forma geral, pessoal, a gente passou aqui por grandes temas, né? Explorou ali os principais. Entre eles, a gente falou de trabalhar menos conteúdo com os estudantes online, né? De aproveitar esse momento de estudar com a família, de investir em projetos curtos, mini projetos, para que haja essa possibilidade de ter diversidade ali no aprendizado, de indicar as crianças para elas fazerem apresentações, para a gente criar aí mini investigadores, né, em casa, para eles fazerem entrevistas com seus familiares, criar jogos, criar brincadeiras ali em casa e trabalhos manuais, né? Acho que a gente falou de bastante coisa nesse tempo, deu para aproveitar muito. Muito obrigada, Carlos. Talvez a gente volte para falar de outras dicas aí que tenham ficado na fila, mas desde já te agradeço. Se tem alguma outra coisa que você queira trazer para a gente, falar de algum projeto especial? Olha, em especial não, eu teria tanta coisa que é melhor nem entrar nesse assunto.
né? Na área da literatura, estou desenvolvendo uma série de projetos, né? Ontem, e aliás convido as pessoas, porque anteontem, dia 5 foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa. É a primeira vez que se comemora essa data no planeta. Nós somos o principal idioma do Hemisfério Sul. E nós fizemos uma iniciativa de coletar depoimentos de educadores, escritores, também das crianças, sobre a importância da língua portuguesa. E nós temos um ambiente online que é flipgrid.com/DMLP, de Dia Mundial da Língua Portuguesa. E convido todo mundo a deixar seu depoimento lá, se tiver interesse, e assistir os que já estão postados. Repete o endereço, Carlos. flipgrid.com/DMLP. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Agradeço ao Instituto Claro, parabéns por essa iniciativa e vamos em frente. Vamos lá, pessoal. Obrigada, Carlos. Tchau. Gente, não esquece de seguir aí o Instituto. A gente vai ter live na segunda com o pessoal do Unicef. Eu estou aqui fixando o comentário que o Carlos trouxe para a gente do endereço para acessar. flipgrid.com/DMLP. Deem uma olhada lá para vocês conhecerem o conteúdo. Vamos mudar o horário das lives na semana que vem. A gente vai começar as lives às 18 horas, então um pouquinho mais cedo. E vamos estrear esse novo horário com o time do Unicef, que a gente precisou fazer um ajuste na agenda essa semana. Agradeço de novo, não esqueçam de doar para o mãesdafavela.com.br/claro e fiquem em casa. Beijo grande. Tchau, tchau.